No topo de um arranha-céu em São Paulo, Ricardo Mendes observa a cidade que construiu, sem imaginar o que está por vir. Uma carta misteriosa chega, acompanhada de exames médicos que mudam tudo em um instante. Forçado a encarar um segredo sombrio, ele abandona sua vida de luxo e mergulha nas ruas em busca de resposta. Ricardo Mendes observava a cidade de São Paulo através das janelas espelhadas de seu escritório, na cobertura do maior edifício comercial da Avenida Paulista. Aos 45 anos, dono de um império empresarial avaliado em bilhões, ele se sentia mais solitário do que nunca. O reflexo no vidro mostrava um homem elegante, de cabelos grisalhos nas têmporas, olhos castanhos profundos e uma expressão que carregava o peso de decisões difíceis e noites mal dormidas. Sua secretária, Helena, entrou silenciosamente na sala carregando uma pasta de documentos. Senhor Mendes, os resultados dos seus exames chegaram do Hospital Albert Einstein. A voz dela tremeu levemente, traindo a gravidade da situação. Ricardo apenas assentiu, sem desviar o olhar da cidade que se estendia abaixo dele como um tapete de concreto e vidro. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Enquanto lia o diagnóstico, suas mãos não tremeram. O relatório médico era claro e direto. Uma doença genética rara, progressiva e sem cura conhecida. Prognóstico de 6 meses. No máximo 1 ano, mesmo com tratamento agressivo. Ricardo deixou os papéis sobre a mesa de mogno e voltou a contemplar a cidade. Cancele todos os compromissos dos próximos dias, Helena. E por favor não mencione isso a ninguém. A secretária hesitou na porta, preocupada com o patrão que conhecia há mais de 2 décadas. O senhor vai iniciar o tratamento, não vai? Ricardo apenas esboçou um sorriso triste como resposta. Naquela noite, sozinho em sua cobertura triplex nos jardins, Ricardo refletia sobre sua vida enquanto girava um copo de uísque nas mãos. As paredes da sala estavam decoradas com obras de arte caríssimas, mas nenhuma delas tinha significado real para ele. Eram apenas investimentos, como tudo em sua vida. Durante anos, dedicou-se exclusivamente aos negócios. Construiu um império do zero, transformando uma pequena empresa de tecnologia em uma das maiores corporações do país. Mas qual era o propósito de tanto dinheiro agora? Não tinha família próxima, seus pais já não estavam mais presentes, e relacionamentos sérios sempre pareceram um luxo que não podia se permitir. Na manhã seguinte, Ricardo surpreendeu sua equipe ao anunciar que tiraria uma licença por tempo indeterminado. Ignorou as ligações preocupadas dos acionistas e as mensagens insistentes dos diretores. Em seu closet, passou direto pelos ternos italianos e escolheu roupas simples e discretas. Olhando-se no espelho, Ricardo mal reconhecia o homem que via refletido. Não era mais o CEO poderoso, mas apenas um homem comum, vestindo jeans e uma camisa surrada. Foi então que uma ideia começou a se formar em sua mente. Se seus dias estavam contados, talvez fosse hora de descobrir o que realmente importava na vida. Com uma mochila contendo apenas o essencial e algum dinheiro, Ricardo saiu de seu apartamento luxuoso sem olhar para trás. Deixou o celular corporativo na mesa do escritório e comprou um aparelho pré-pago simples. Sua única conexão com sua vida anterior seria Helena, que recebeu instruções específicas para situações de emergência. Nas ruas de São Paulo, misturou-se à multidão anônima que sempre observara de cima. Hospedou-se em uma pensão modesta no centro da cidade, usando um nome falso. À noite, deitado em uma cama simples, sentiu uma estranha sensação de liberdade. Pela primeira vez em anos, não havia reuniões agendadas, relatórios para analisar ou decisões corporativas para tomar. Nos dias seguintes, Ricardo começou a caminhar pela cidade, observando as pessoas com outros olhos. Sentava-se em praças, conversava com vendedores ambulantes e frequentava pequenos restaurantes populares. Gradualmente, foi percebendo as histórias por trás de cada rosto, as lutas diárias que nunca havia notado de sua torre de vidro. Em uma dessas caminhadas, parou em frente a um orfanato no bairro do Bexiga. Crianças brincavam no pátio, suas risadas ecoando pela rua. Uma senhora idosa, que parecia ser a responsável pelo lugar,
o observou com curiosidade. Quer conhecer nossa casa? Ela perguntou com um sorriso acolhedor. Ricardo hesitou por um momento, mas algo naquela cena o tocou profundamente. Foi nesse momento que Ricardo começou a questionar o verdadeiro significado de deixar um legado. Não seriam seus bens materiais ou o império empresarial que construiu, mas algo muito mais significativo. Decidiu que seus últimos meses seriam dedicados a encontrar alguém que realmente merecesse herdar não apenas sua fortuna, mas também a responsabilidade de fazer algo verdadeiramente importante com ela. O Orfanato Santa Esperança tornou-se parte da nova rotina de Ricardo. Inicialmente, apresentou-se como Roberto, um voluntário interessado em ajudar. A diretora, Dona Cecília, uma senhora de cabelos brancos e sorriso gentil, acolheu-o sem fazer muitas perguntas. Ali, entre paredes descascadas e brinquedos gastos, Ricardo começou a descobrir um mundo que seu dinheiro nunca havia lhe mostrado. Numa tarde chuvosa de quinta-feira, enquanto ajudava a organizar doações na despensa, ouviu um choro baixinho vindo do corredor. Seguindo o som, encontrou um menino encolhido num canto abraçando os joelhos. O garoto não devia ter mais que 8 anos. Tinha cabelos castanhos revoltos e olhos amendoados que imediatamente lembraram a Ricardo alguém de seu passado. "Está tudo bem?" perguntou, aproximando-se cautelosamente. O menino ergueu o rosto manchado de lágrimas e, para sua surpresa, abriu um sorriso hesitante. "Papai!" exclamou o garoto, levantando-se num pulo e abraçando suas pernas. Ricardo ficou paralisado, sem saber como reagir àquele gesto inesperado. Dona Cecília, que passava pelo corredor naquele momento, parou abruptamente ao ver a cena. Seu rosto assumiu uma expressão de reconhecimento e preocupação. "Miguel, querido, vá brincar com as outras crianças no pátio", pediu ela gentilmente. O menino obedeceu, não sem antes lançar mais um olhar carinhoso para Ricardo. "Acho que precisamos conversar", disse Dona Cecília, guiando-o até sua sala simples, decorada com desenhos infantis e fotografias antigas. Miguel chegou aqui há 3 meses, trazido pela mãe, Marina Santos. Ela está passando por dificuldades e não consegue cuidar dele adequadamente no momento. O nome Marina atingiu Ricardo como um raio. 15 anos atrás, quando sua empresa ainda estava no início, ele teve um relacionamento intenso com uma jovem professora de literatura. Marina era diferente de todas as mulheres que conhecera. Inteligente, idealista e completamente desinteressada em sua crescente fortuna. O relacionamento durou apenas alguns meses, terminando quando Ricardo escolheu uma oportunidade de negócios no exterior em vez do futuro que ela propunha. "Marina nunca me disse", murmurou Ricardo, sentindo o peso de anos de ausência involuntária. Dona Cecília explicou que o menino estava temporariamente no orfanato, enquanto a mãe se recuperava de uma cirurgia e tentava reorganizar sua vida. "Ele tem a mesma condição genética rara que você, Ricardo", revelou a diretora, surpreendendo-o ao usar seu verdadeiro nome. "Como você?", começou ele, mas Dona Cecília o interrompeu com um sorriso compreensivo. "Marina me contou sobre você. Ela trabalhou aqui como voluntária por anos. Sempre soube quem você era, mesmo quando se transformou em um dos homens mais ricos do país." Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir em seu quarto modesto da pensão. As palavras de Dona Cecília ecoavam em sua mente, junto com a imagem do sorriso de Miguel, seu filho. Um filho que herdara não apenas seus traços, mas também a doença que agora ameaçava sua própria vida. Na manhã seguinte, retornou ao orfanato decidido a encontrar Marina. Dona Cecília forneceu o endereço do hospital onde ela estava internada, uma instituição pública na zona leste da cidade. No caminho, Ricardo lutava contra uma tempestade de emoções. Como Marina tinha enfrentado tudo sozinha? Por que nunca lhe contou sobre o filho? O hospital era um prédio antigo e movimentado. Encontrou Marina no quarto 304, recuperando-se de uma cirurgia recente. Ao vê-lo parado na porta, ela não demonstrou surpresa. "Eu sabia que um dia você apareceria", disse com voz calma, especialmente depois que Miguel foi para o orfanato. A conversa que se seguiu mudaria completamente o rumo da história. Marina revelou que quando Ricardo partiu, estava grávida de gêmeos. Na época, jovem e assustada,
decidiu não contar a ele. Com a ajuda de uma amiga que se mudava para Portugal, permitiu que a filha, Sofia, fosse adotada por ela, enquanto ficou com Miguel no Brasil. Eles precisam um do outro agora, disse Marina, lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Sofia está manifestando os mesmos sintomas que Miguel. A doença está progredindo rapidamente em ambos. O quarto de hospital transformou-se em uma sala de revelações dolorosas. Marina, ainda recuperando-se da cirurgia, contou a Ricardo sobre os anos de luta silenciosa. Como professora de literatura em uma escola pública, havia dedicado cada minuto livre para cuidar de Miguel e pesquisar sobre a doença que afetava seu filho. Descobri sobre Sofia há 3 meses, explicou Marina, ajeitando-se na cama hospitalar. Clara, minha amiga em Portugal, entrou em contato desesperada quando os primeiros sintomas apareceram. Foi como reviver todo o pesadelo novamente. Sua voz tremeu ao mostrar fotos no celular. Uma menina de cabelos castanhos e olhos idênticos aos de Miguel sorria para a câmera. Ricardo observava as imagens, sentindo seu coração apertar. Sofia era a cópia exata do irmão, com o mesmo sorriso cativante que havia conhecido no orfanato. Por que não me procurou antes, Marina? Eu poderia ter ajudado, poderia ter feito algo. Sua voz falhou, carregada de arrependimento. Você tinha escolhido seu caminho, Ricardo. Construiu seu império. Tornou-se o homem que sempre quis ser. Não queria ser um peso, uma obrigação. Marina fez uma pausa, seus olhos encontrando os dele. Mas agora é diferente. As crianças precisam uma da outra. O tratamento só será possível se estiverem juntas. Foi então que Ricardo compreendeu o verdadeiro propósito de sua jornada. Não era apenas sobre encontrar alguém para herdar sua fortuna. Era sobre usar seus recursos para salvar seus próprios filhos. O destino havia traçado um caminho irônico e doloroso, mas também cheio de possibilidades. Naquela mesma tarde, Ricardo acionou sua equipe jurídica através de Helena, sua fiel secretária. Em questão de horas, os melhores especialistas em direito internacional foram mobilizados para facilitar a vinda de Sofia ao Brasil. Clara, a mãe adotiva, foi contatada e, ao entender a gravidade da situação, concordou em colaborar. Enquanto os advogados trabalhavam nos documentos necessários, Ricardo dedicou-se a pesquisar os melhores tratamentos disponíveis. Descobriu que a doutora Beatriz Almeida, uma das maiores autoridades em doenças genéticas raras, trabalhava em um hospital privado em São Paulo. Sua reputação era de extrema competência, mas também de grande cautela em casos complexos. Marina recebeu alta do hospital e, junto com Ricardo, começaram a planejar os próximos passos. Miguel foi trazido do orfanato para morar temporariamente no apartamento que Ricardo alugou, próximo ao hospital, onde o tratamento seria realizado. O menino, embora ainda não compreendesse completamente a situação, estava feliz por estar com a mãe e seu novo papai. "Você vai mesmo me levar para conhecer minha irmã?" perguntou Miguel uma noite, enquanto Ricardo o colocava na cama. Seus olhos brilhavam com uma mistura de esperança e curiosidade. "Sim, filho", respondeu Ricardo, sentindo a palavra filho aquecer seu coração. "Em breve ela estará aqui conosco." A notícia de que Sofia chegaria em uma semana trouxe tanto alegria quanto apreensão. Clara viria com ela, garantindo que a transição fosse o menos traumática possível para a menina. Marina passou horas organizando o quarto que as crianças compartilhariam, enquanto Ricardo coordenava com a equipe médica os preparativos para o início do tratamento. No entanto, uma ligação da doutora Beatriz Almeida trouxe o primeiro obstáculo real. "Senhor Mendes, precisamos conversar sobre os riscos envolvidos." Sua voz era firme através do telefone. "O procedimento que vocês estão considerando é extremamente delicado. Não posso garantir resultados e os riscos são consideráveis." Ricardo marcou uma reunião para o dia seguinte, determinado a convencer a médica. Enquanto observava Miguel dormindo pacificamente, fez uma promessa silenciosa. Usaria todos os recursos que tinha, não apenas financeiros, mas também sua determinação e influência, para garantir que seus filhos tivessem uma chance de vida plena. A chegada iminente de Sofia representava não apenas a reunião de uma família fragmentada,
mas também o início de uma batalha ainda maior. Uma batalha que exigiria mais do que dinheiro ou poder. Exigiria amor, coragem e a força de uma família que, mesmo separada por anos e oceanos, estava finalmente se reunindo com um propósito comum. O aeroporto internacional de Guarulhos estava particularmente movimentado naquela manhã de quinta-feira. Ricardo, Marina e Miguel aguardavam ansiosamente próximos ao portão de desembarque internacional. O menino segurava um cartaz colorido que ele mesmo havia feito, onde se lia "Bem-vinda, Sofia", em letras grandes e decoradas com corações. Quando as portas automáticas se abriram, Clara surgiu conduzindo Sofia pela mão. A menina, embora cansada da longa viagem, tinha os mesmos olhos vibrantes de Miguel. Por um momento, todos ficaram em silêncio, absorvendo a magnitude daquele encontro. Foi Miguel quem quebrou o gelo, correndo em direção à irmã com seu cartaz. "Você é igualzinha a mim", exclamou ele, fazendo Sofia abrir um sorriso tímido. As crianças se observaram com curiosidade, como se estivessem diante de um espelho mágico. Marina não conseguiu conter as lágrimas ao ver seus filhos juntos pela primeira vez desde bebês. Ricardo, normalmente controlado, sentia um nó na garganta. Clara abraçou Marina longamente, sussurrando palavras de conforto e gratidão. As duas mulheres que haviam compartilhado o peso de uma decisão tão difícil no passado, agora se reencontravam em circunstâncias completamente diferentes. Ricardo observava a cena, sentindo-se simultaneamente parte dela e um intruso. O caminho até o apartamento foi preenchido com conversas animadas entre os gêmeos, que pareciam ter desenvolvido uma conexão instantânea, como se os anos de separação nunca tivessem existido. Sofia, apesar do português com sotaque, conseguia se comunicar perfeitamente com o irmão. No dia seguinte, a primeira consulta com a doutora Beatriz Almeida estava marcada. O consultório, localizado em um hospital de alta complexidade, era impecavelmente organizado. A médica, uma mulher de meia idade com expressão séria, examinou detalhadamente os prontuários das crianças. "A situação é mais complexa do que imaginávamos", declarou ela após horas de avaliação. "O tratamento que vocês buscam é experimental. Existem riscos significativos, especialmente considerando a condição genética específica das crianças." Seus olhos se voltaram para Ricardo. "E no seu caso, Sr. Mendes, sua própria condição de saúde torna tudo ainda mais delicado." Marina segurou firmemente a mão de Ricardo. "Quais são nossas opções, doutora?" perguntou, sua voz tremendo levemente. A médica suspirou, ajustando os óculos. "Existe um protocolo experimental que poderia beneficiar as crianças, mas precisaríamos da aprovação do Comitê de Ética do hospital. Além disso..." Ela fez uma pausa significativa. "O procedimento envolveria riscos consideráveis para todos os envolvidos." Ricardo inclinou-se para a frente em sua cadeira. "Doutora, dinheiro não é problema. Podemos trazer especialistas de qualquer lugar do mundo, montar a melhor equipe possível." A doutora Beatriz o interrompeu com um gesto firme. "Sr. Mendes, não é uma questão de recursos. É uma questão de ética médica e responsabilidade profissional." Naquela noite, enquanto as crianças dormiam, os adultos se reuniram na sala do apartamento. Clara, que havia sido professora de biologia em Portugal antes de adotar Sofia, trouxe uma perspectiva valiosa. "Existem centros de pesquisa na Europa que estão desenvolvendo tratamentos promissores", explicou ela, mostrando artigos em seu tablet. Marina, que havia passado anos pesquisando sobre a doença, complementou: "O problema é que precisamos agir rapidamente. Os sintomas estão progredindo mais rápido do que esperávamos." Seu olhar encontrou o de Ricardo, que permanecia pensativo junto à janela. A resistência da doutora Beatriz era um obstáculo que precisavam superar. Ricardo sabia que havia algo mais por trás da cautela excessiva da médica, algo que precisavam descobrir para conseguir sua cooperação. Enquanto observava a cidade iluminada através da janela, uma ideia começou a se formar em sua mente. "Talvez", disse ele finalmente, "precisemos entender melhor por que a doutora Beatriz é tão resistente. Deve haver uma história por trás dessa cautela toda." Marina assentiu, compreendendo a direção dos pensamentos dele. Clara ofereceu-se para usar seus contatos acadêmicos para investigar o histórico profissional da médica.
O som de passos pequenos no corredor interrompeu a conversa. Sofia estava parada na porta, abraçando um ursinho de pelúcia que trouxera de Portugal. "Não consigo dormir", disse ela suavemente. Marina levantou-se para levar a filha de volta à cama, mas Sofia correu para Ricardo, surpreendendo a todos. "Conta uma história, pai." Aquela palavra, pai, atingiu Ricardo como uma onda de emoção. Pegando Sofia no colo, ele percebeu que não estava mais lutando apenas por um propósito abstrato. Estava lutando por sua família, por um futuro que nunca imaginou ter, mas que agora significava tudo. Marina dedicou os dias seguintes a investigar o histórico da doutora Beatriz Almeida, utilizando suas habilidades de pesquisadora, desenvolvidas durante anos como professora. Em uma tarde particularmente produtiva na biblioteca da Faculdade de Medicina, ela encontrou algo revelador, um artigo científico de 15 anos atrás, assinado pela médica, sobre um caso similar ao dos gêmeos. O texto detalhava o tratamento experimental realizado em um jovem paciente com a mesma condição genética rara. As páginas amareladas do periódico médico guardavam mais que dados científicos. Escondiam uma história de esperança que havia terminado em profunda tristeza. O paciente era Lucas, filho único da própria doutora Beatriz. "Isso explica muita coisa", comentou Ricardo quando Marina compartilhou sua descoberta. Estavam sentados na varanda do apartamento, observando Miguel e Sofia brincarem no playground do condomínio. As crianças haviam desenvolvido uma sintonia impressionante, como se os anos de separação nunca tivessem existido. Clara, que havia estendido sua estadia no Brasil para apoiar Sofia, sugeriu uma abordagem diferente. Talvez devêssemos ser honestos com ela, mostrar que entendemos sua hesitação, mas também que esta é uma chance de transformar sua experiência dolorosa em algo positivo. Na manhã seguinte, Marina solicitou uma consulta com a doutora Beatriz, mas dessa vez foi sozinha. Encontrou a médica em seu consultório, rodeada por livros e papéis. "Doutora", começou Marina, colocando gentilmente o artigo sobre a mesa. "Encontrei isso durante minhas pesquisas." O rosto da médica empalideceu ao reconhecer o documento. Por alguns momentos, apenas o silêncio preencheu a sala. "Lucas era meu filho", disse finalmente, sua voz carregada de emoção contida. "Ele tinha apenas 12 anos quando o procedimento..." Sua voz falhou, mas seus olhos permaneceram secos, como se as lágrimas tivessem secado há muito tempo. "Desde então", continuou a médica, recuperando a compostura, "jurei que nunca mais colocaria uma família através daquele sofrimento. Os riscos são altos demais." Marina escutou pacientemente, seu coração de mãe compreendendo a dor daquela outra mulher. "Doutora Beatriz", disse Marina suavemente, "entendo o seu medo, mas olhe para nossa situação de outro ângulo. Sem o tratamento, nossos filhos não têm chance. Com ele existe esperança. O que aconteceu com Lucas foi trágico, mas sua experiência pode ser fundamental para ajudar Miguel e Sofia." A médica levantou-se e caminhou até a janela, observando o movimento do hospital lá embaixo. "Sabe o que é mais irônico?", perguntou, sem se virar. "Desenvolvemos protocolos muito mais seguros desde então. A medicina evoluiu significativamente nos últimos 15 anos. Mas o medo permanece." Marina aproximou-se dela, colocando gentilmente uma mão em seu ombro. "Às vezes, nossos maiores medos podem nos guiar para nossas maiores conquistas. A senhora não está sozinha nessa luta, doutora. Temos uma equipe inteira disposta a trabalhar junto, a dividir a responsabilidade." Naquele momento, algo mudou no semblante da doutora Beatriz. Voltando à sua mesa, pegou os prontuários de Miguel e Sofia, estudando-os novamente com outros olhos. "Existem novos protocolos de tratamento", começou ela, sua voz ganhando um tom mais profissional. "Poderíamos adaptar o procedimento considerando as especificidades do caso dos gêmeos." Marina sentiu seu coração acelerar com esperança. A médica continuou explicando detalhes técnicos, mas agora havia uma energia diferente em suas palavras. Não mais o medo paralisante, mas a cautela necessária de uma profissional experiente. "Vou precisar de alguns dias para elaborar um protocolo específico", disse a doutora Beatriz finalmente.
e precisaremos realizar mais alguns exames, tanto nas crianças quanto no senhor. Mendes, fazendo uma pausa, olhou diretamente para Marina. Não posso prometer resultados, mas prometo fazer tudo dentro do meu alcance e conhecimento. Ao sair do consultório, Marina ligou imediatamente para Ricardo. As notícias trariam um novo ânimo para todos, especialmente para as crianças, que mesmo sem compreender completamente a situação, sentiam a ansiedade dos adultos ao seu redor. O apartamento transformou-se em um centro de operações nas semanas seguintes. A sala de estar, antes um espaço de convivência familiar, agora estava repleta de documentos médicos, resultados de exames e artigos científicos espalhados sobre a mesa de centro. Ricardo, Marina e Clara se revezavam estudando cada detalhe do protocolo desenvolvido pela doutora Beatriz. Miguel e Sofia, alheios à complexidade da situação, criaram sua própria rotina. Todas as manhãs, antes dos exames no hospital, sentavam-se juntos para tomar café da manhã, inventando histórias e compartilhando sonhos. Sofia já falava português quase sem sotaque, e Miguel havia aprendido algumas palavras em português de Portugal, criando um dialeto próprio entre os dois. "Papai, por que precisamos ir tanto ao hospital?" perguntou Sofia uma manhã, enquanto Ricardo ajudava a amarrar os sapatos. Seus olhos grandes e curiosos o fitavam com uma mistura de inocência e sabedoria que só as crianças possuem. Ricardo sentou-se ao seu lado na cama, escolhendo cuidadosamente suas palavras. "Lembra quando você e Miguel ficavam muito cansados em Portugal e no Brasil?" começou ele. Sofia assentiu. "Os médicos estão trabalhando para fazer vocês se sentirem melhor. É como um quebra-cabeça muito especial que estamos montando juntos." A menina sorriu, satisfeita com a explicação, e correu para encontrar o irmão. A doutora Beatriz havia se transformado completamente em sua abordagem. Sua cautela inicial deu lugar a uma dedicação intensa. Passou a realizar reuniões diárias com a equipe médica, consultando especialistas internacionais e refinando cada aspecto do tratamento. O caso dos gêmeos havia se tornado sua missão pessoal. "O procedimento será realizado em 3 etapas", explicou ela durante uma reunião com a família. "Primeiro, precisaremos preparar as crianças com um tratamento preliminar. Depois realizaremos o procedimento principal, que envolverá tanto o Sr. Mendes quanto os gêmeos. Por fim, haverá um período crucial de recuperação e adaptação." Clara, que havia decidido prolongar indefinidamente sua estadia no Brasil, transformou-se em uma peça fundamental do processo. Sua formação em biologia e sua conexão emocional com Sofia permitiam que ela traduzisse termos médicos complexos em explicações que as crianças podiam compreender. Marina dedicava suas noites a pesquisar casos similares em todo o mundo, buscando informações que pudessem contribuir para o sucesso do tratamento. Sua mesa de cabeceira acumulava artigos científicos e anotações, e seu notebook estava sempre aberto em fóruns médicos especializados. Ricardo, por sua vez, mobilizou todos os recursos possíveis. Contratou os melhores especialistas em enfermagem domiciliar, adaptou o apartamento com equipamentos médicos necessários para o pós-procedimento e estabeleceu um fundo específico para garantir que nada faltasse durante o tratamento. Uma tarde, enquanto observava os filhos brincando no quarto, Ricardo sentiu uma tontura súbita. Sua própria condição estava progredindo, mas ele se recusava a demonstrar qualquer sinal de fraqueza. Marina, que o conhecia bem demais, percebeu sua palidez e o conduziu discretamente até o sofá. "Você também precisa se cuidar", sussurrou ela, segurando sua mão. "As crianças precisam de você forte." Ricardo apertou sua mão de volta, permitindo-se um momento de vulnerabilidade. "Não posso fraquejar agora, Marina, não quando estamos tão perto." A data do procedimento foi finalmente marcada. A doutora Beatriz havia reservado uma ala inteira do hospital para garantir as melhores condições possíveis. A equipe médica, composta por especialistas de diferentes áreas, realizava simulações diárias do procedimento. Na véspera do grande dia, a família reuniu-se para um jantar especial. Clara preparou bacalhau à portuguesa, a comida favorita de Sofia, enquanto Marina fez brigadeiros, que Miguel adorava. As crianças estavam animadas,
tratando tudo como uma grande aventura. Amanhã vamos ser super-heróis, declarou Miguel, fazendo todos rirem. Sofia completou. E o papai vai ser nosso companheiro de missão. Ricardo sentiu seu coração se apertar com aquelas palavras inocentes, carregadas de tanta verdade. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, os adultos permaneceram acordados, cada um perdido em seus próprios pensamentos e orações. O amanhã traria o momento que todos esperavam e temiam. O início de uma jornada sem garantias, mas repleta de esperança. Amanhã nasceu com uma névoa suave cobrindo São Paulo, como se a cidade também estivesse contendo a respiração para o que estava por vir. No apartamento, o despertar foi silencioso e metódico. Marina ajudou as crianças a se vestirem com as roupas especialmente separadas para o hospital, enquanto Clara preparava um café da manhã leve, seguindo as orientações médicas. Ricardo observava tudo da porta do quarto dos gêmeos, gravando cada detalhe em sua memória. O jeito como Sofia arrumava sua pequena mochila com seu ursinho favorito, como Miguel insistia em levar seus desenhos para decorar o quarto do hospital. O sorriso corajoso que ambos mantinham, mesmo sem entender completamente a magnitude do que estava por vir. Está na hora, anunciou Marina suavemente, checando o relógio. O hospital havia enviado um carro especial para buscá-los, equipado com todo o suporte necessário. Durante o trajeto, Miguel e Sofia cantarolavam uma música que haviam inventado juntos, uma mistura engraçada de português do Brasil e de Portugal que fazia todos sorrirem apesar da tensão. A doutora Beatriz os aguardava na entrada da ala especial do hospital, junto com sua equipe. Seu rosto transmitia uma serenidade profissional que acalmou a todos. Bom dia, pequenos guerreiros, cumprimentou ela, ajoelhando-se para ficar na altura das crianças. Prontos para nossa grande aventura, os procedimentos preliminares começaram imediatamente. Enquanto as enfermeiras preparavam as crianças, Ricardo foi levado para outra sala, para sua própria preparação. Marina alternava-se entre os três, seu coração dividido entre o companheiro e os filhos. Clara permaneceu com Sofia, contando histórias para distraí-la durante os procedimentos iniciais. Na sala de preparação, Ricardo encontrou-se sozinho por um momento com a doutora Beatriz. Sua pressão está um pouco alterada, comentou ela, verificando seus sinais vitais. Ainda podemos adiar se... Ricardo a interrompeu com um gesto suave. Não há tempo para adiar, doutora. Vamos seguir conforme planejado. As horas seguintes foram um turbilhão de atividades coordenadas. A equipe médica movimentava-se com precisão, como uma orquestra bem ensaiada. Os gêmeos foram levados primeiro para a sala de cirurgia, seguidos por Ricardo. Marina e Clara aguardavam na sala de espera, segurando as mãos uma da outra em silêncio. No centro cirúrgico, a doutora Beatriz comandava sua equipe com firmeza e calma. As máquinas emitiam seus bips ritmados, marcando o compasso daquela delicada operação. As primeiras horas transcorreram conforme o planejado, mas então os monitores começaram a apresentar alterações preocupantes. Pressão do paciente adulto caindo, anunciou um dos anestesistas. A doutora Beatriz precisou tomar decisões rápidas. Anos de experiência e o fantasma de seu passado convergiam naquele momento crucial. Ela sabia que as próximas escolhas poderiam determinar não apenas o sucesso do procedimento, mas a vida de 3 pessoas. Na sala de espera, Marina percebeu a movimentação aumentada da equipe de enfermagem. Seu coração de mãe e mulher apertou-se, antecipando que algo não estava seguindo o curso esperado. Clara, percebendo sua angústia, começou a rezar baixinho em português de Portugal, suas palavras se misturando com as preces silenciosas de Marina. Dentro do centro cirúrgico, a doutora Beatriz enfrentava seu momento de verdade. As lembranças de Lucas, seu filho, ameaçavam paralisar seus pensamentos, mas ela as transformou em força. Não vou permitir que a história se repita, murmurou para si mesma enquanto tomava uma decisão arriscada, mas necessária. Preparem o protocolo de emergência que desenvolvemos, ordenou ela, sua voz firme ecoando pela sala. A equipe respondeu prontamente, movendo-se com precisão renovada. Os próximos minutos seriam decisivos para todos os envolvidos. Os monitores continuavam seu canto eletrônico,
marcando cada batimento cardíaco, cada respiração, cada momento de luta pela vida. A doutora Beatriz, concentrada em sua missão, guiava sua equipe através daquele momento crítico, transformando seu maior medo em sua maior força. O relógio da sala de espera marcava 18h45 quando a doutora Beatriz finalmente emergiu do centro cirúrgico. Seu rosto demonstrava exaustão, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade diferente. Marina e Clara levantaram-se instantaneamente, seus corações suspensos na expectativa de notícias. O procedimento foi concluído, anunciou a médica, permitindo-se sentar por um momento. Foi mais complexo do que prevíamos, mas conseguimos estabilizar todos. As próximas 48 horas serão cruciais. Sua voz carregava o peso da responsabilidade, mas também um toque de esperança que não passou despercebido. As crianças foram levadas para a UTI pediátrica, enquanto Ricardo foi encaminhado para a UTI adulta. A equipe médica havia preparado quartos especiais, permitindo que os gêmeos ficassem juntos, mesmo durante a recuperação intensiva. Marina recebeu autorização especial para permanecer com eles, enquanto Clara se revezava entre visitas a Sofia e Ricardo. Na UTI pediátrica, Miguel e Sofia dormiam profundamente, conectados a monitores que registravam cada sinal vital. Marina observava seus rostos serenos, buscando neles qualquer sinal de mudança. A enfermeira-chefe, Dona Conceição, uma senhora experiente com décadas de profissão, aproximou-se gentilmente. "Os pequenos são guerreiros", comentou ela, ajustando delicadamente os cobertores. "Já vi muitas crianças passarem por aqui, mas esses dois têm uma força especial." Marina sorriu através das lágrimas contidas, agradecida pelo apoio silencioso daquela profissional. No quarto ao lado, Ricardo começava a dar os primeiros sinais de consciência. A doutora Beatriz permanecia atenta a cada alteração em seus sinais vitais, ajustando protocolos e medicações conforme necessário. Clara, durante uma de suas visitas, notou que ele murmurava os nomes dos filhos mesmo antes de despertar completamente. As horas se arrastavam como dias. A equipe de enfermagem trabalhava em turnos precisos, monitorando cada detalhe. Os médicos realizavam rounds frequentes, discutindo em voz baixa cada novo desenvolvimento. A doutora Beatriz raramente deixava o hospital, supervisionando pessoalmente cada aspecto do pós-operatório. Na manhã do segundo dia, Sofia foi a primeira a abrir os olhos. "Mamãe", chamou ela suavemente, sua voz ainda rouca. Marina estava ao seu lado instantaneamente, segurando sua pequena mão. "Estou aqui, meu amor. O Miguel está aqui do lado também, dormindo." A menina sorriu fracamente, virando a cabeça para ver o irmão. Algumas horas depois, foi a vez de Miguel despertar. Sua primeira pergunta foi sobre o pai, demonstrando uma compreensão surpreendente da situação para alguém tão jovem. Clara, que estava presente no momento, prometeu trazer notícias assim que possível. A doutora Beatriz realizava análises minuciosas dos primeiros resultados pós-procedimento. Os indicadores iniciais eram promissores, mas ela sabia que ainda era cedo para conclusões definitivas. Em seu escritório, comparava os dados com suas anotações, buscando qualquer sinal que pudesse indicar a necessidade de ajustes no tratamento. Ricardo, embora ainda sob efeito de forte medicação, começava a apresentar sinais consistentes de recuperação. Seus primeiros momentos de lucidez foram dedicados a perguntar sobre as crianças, demonstrando uma preocupação que comoveu até mesmo os médicos mais experientes. No terceiro dia, a doutora Beatriz permitiu que os gêmeos fossem levados em suas camas para uma breve visita ao pai. O encontro, embora curto, trouxe uma energia renovada para todos. Ricardo, mesmo debilitado, conseguiu sorrir ao ver seus filhos, que acenavam animadamente de suas camas. "Olha, pai, estamos usando pijamas iguais", exclamou Miguel, referindo-se às batas hospitalares. Sofia completou: "E a enfermeira disse que somos os pacientes mais corajosos do hospital." O momento de alegria simples encheu o quarto de uma esperança quase palpável. Marina observava a cena com o coração transbordando de emoções contraditórias: medo, esperança, amor, gratidão. Clara, ao seu lado,
segurava sua mão em silencioso apoio, ambas testemunhando o poder daquela conexão familiar que superava todos os obstáculos. As semanas seguintes trouxeram uma rotina intensiva de cuidados e monitoramento constante. O hospital tornou-se um segundo lar para a família Mendes, com Marina e Clara se revezando em turnos para garantir que sempre houvesse alguém com as crianças e Ricardo. A doutora Beatriz mantinha-se incansável, supervisionando pessoalmente cada etapa da recuperação. Miguel e Sofia, com a resiliência característica das crianças, adaptaram-se surpreendentemente bem à vida hospitalar. Transformaram seus quartos em um mundo de imaginação, decorando as paredes com desenhos coloridos e inventando histórias sobre super-heróis do hospital. Suas risadas ecoavam pelos corredores, trazendo alegria até mesmo nos momentos mais tensos. Ricardo, por sua vez, enfrentava uma recuperação mais lenta e desafiadora. Os efeitos combinados de sua condição pré-existente e do procedimento exigiam cuidados intensivos. Contudo, sua determinação era inabalável. Com a ajuda de fisioterapeutas dedicados, ele se esforçava diariamente para recuperar suas forças, motivado pelo desejo de estar presente para seus filhos. Numa tarde particularmente significativa, a doutora Beatriz entrou no quarto de Ricardo com um sorriso contido, mas esperançoso. Sr. Mendes, os últimos exames das crianças mostram sinais promissores de melhora, e seu próprio quadro está evoluindo melhor do que esperávamos. Ricardo sentiu uma onda de emoção tomar conta de si. Isso significa, começou ele, hesitante em se permitir esperança. Significa que estamos no caminho certo, completou a médica com cautela profissional. Ainda temos um longo percurso pela frente, mas os primeiros indicadores são muito positivos. A notícia se espalhou rapidamente entre a equipe médica e a família. Marina, ao ouvir, abraçou Clara, ambas chorando de alívio e alegria contida. Nos quartos das crianças, a enfermeira Conceição comemorou com um high five especial com Miguel e Sofia, que mesmo sem compreender completamente, sentiam que algo bom havia acontecido. Com o passar dos dias, os sinais de melhora tornaram-se mais evidentes. Miguel e Sofia ganharam cor e energia, seus olhos brilhando com uma vivacidade renovada. Ricardo, embora ainda fraco, começou a fazer pequenas caminhadas pelo corredor, sempre acompanhado por Marina ou por um fisioterapeuta. A doutora Beatriz, observando o progresso de seus pacientes, sentia uma mistura de satisfação profissional e alívio pessoal. O fantasma de seu passado, embora ainda presente, começava a dar lugar a um sentimento de redenção. Numa conversa reservada com Marina, ela compartilhou: "Sabe, cuidar da sua família está me ajudando a curar feridas antigas. Obrigada por confiar em mim." As visitas entre Ricardo e os gêmeos tornaram-se mais frequentes e duradouras. Em uma dessas ocasiões, Miguel surpreendeu a todos ao declarar: "Quando eu crescer, quero ser médico como a doutora." Beatriz, Sofia, não querendo ficar para trás, acrescentou: "E eu vou ser enfermeira como a dona Conceição." Os adultos trocaram olhares emocionados, vendo naquelas palavras inocentes o renascimento da esperança. Clara, que inicialmente planejava uma estadia curta, decidiu permanecer no Brasil indefinidamente. "Sofia e Miguel precisam de estabilidade agora", explicou ela. "E, para ser honesta, não consigo imaginar minha vida longe desta família." Sua decisão foi recebida com alegria e gratidão por todos. À medida que a recuperação avançava, Ricardo começou a repensar suas prioridades de vida. As longas horas de reflexão no hospital o levaram a uma decisão importante. Numa conversa com Marina, ele compartilhou: "Quero usar nossa fortuna para algo maior. Penso em criar uma fundação para pesquisa e tratamento de doenças raras em crianças." Marina, emocionada com a ideia, acrescentou: "E poderíamos incluir um programa de apoio às famílias. Sei o quanto isso teria feito diferença para nós no passado." O casal passou horas discutindo os detalhes, sentindo que finalmente haviam encontrado um propósito maior para suas vidas. A notícia da possível alta hospitalar chegou como um raio de sol após uma longa tempestade. A doutora Beatriz, embora cautelosa, não conseguia esconder seu otimismo. "Preparem-se para voltar para casa em breve",
anunciou ela durante uma visita. Mas lembrem-se, o tratamento continuará e vocês precisarão de acompanhamento constante. A perspectiva de deixar o hospital trouxe uma mistura de emoções. Alegria pela recuperação, ansiedade pelo desconhecido e uma estranha nostalgia por aquele lugar que, apesar de tudo, havia se tornado um refúgio de cura e esperança. O dia da alta hospitalar amanheceu ensolarado, como se o próprio céu celebrasse a vitória da família Mendes. O apartamento que Ricardo havia alugado meses atrás foi cuidadosamente preparado por Clara e uma equipe de profissionais para receber a família. Equipamentos médicos discretos foram instalados, garantindo que o ambiente fosse ao mesmo tempo acolhedor e seguro para a continuidade do tratamento. Deixar o hospital foi um momento agridoce. Miguel e Sofia se despediram emocionados da equipe de enfermagem, especialmente de Dona Conceição, que havia se tornado uma figura quase avó para as crianças. Ricardo e Marina, por sua vez, trocaram olhares de profunda gratidão com a doutora Beatriz, palavras parecendo insuficientes para expressar o que sentiam. Lembrem-se, disse a doutora. Beatriz, sua voz carregada de emoção contida. Isso é apenas o começo de uma nova fase. Estarei acompanhando vocês de perto. Ela entregou a Marina uma pasta com orientações detalhadas e um cronograma de consultas e exames de acompanhamento. A chegada ao apartamento foi um momento de redescoberta. Miguel e Sofia correram de um cômodo a outro, encantados com o espaço e a liberdade após tantas semanas confinados. Ricardo, ainda se movendo com certa dificuldade, sentou-se na varanda, respirando profundamente o ar da cidade que agora parecia nova aos seus olhos. Os dias que se seguiram trouxeram uma rotina diferente, mas cheia de esperança. As manhãs eram dedicadas aos cuidados médicos, medicações, exercícios de fisioterapia e checagens de sinais vitais. As tardes, porém, eram preenchidas com atividades que celebravam a vida e a união familiar. Marina, inspirada pela experiência recente, decidiu retomar sua carreira como professora, mas com um novo foco. Começou a desenvolver um programa educacional para crianças em tratamento de longo prazo, combinando sua experiência pedagógica com a vivência recente no hospital. Quero garantir que nenhuma criança perca a chance de aprender e sonhar, mesmo em circunstâncias difíceis, explicou ela, seus olhos brilhando com paixão renovada. Ricardo, por sua vez, mergulhou de cabeça no projeto da fundação. Longas horas eram dedicadas a reuniões virtuais com advogados, médicos e especialistas em filantropia. Não quero que seja apenas mais uma instituição, dizia ele a Marina durante suas conversas noturnas. Quero criar algo que realmente faça a diferença, que dê às famílias a esperança que quase perdemos. Clara, que havia se tornado parte indispensável da família, assumiu o papel de coordenadora do lar, garantindo que tudo funcionasse perfeitamente para o bem-estar de todos. Sua presença trazia não apenas apoio prático, mas também um toque de carinho português que aquecia o ambiente. As visitas regulares à doutora Beatriz traziam sempre boas notícias. Os gêmeos respondiam excepcionalmente bem ao tratamento, seus corpos jovens demonstrando uma resiliência surpreendente. Ricardo, embora progredindo mais lentamente, também mostrava sinais consistentes de melhora. Numa dessas consultas, a doutora Beatriz compartilhou uma notícia emocionante. Estamos preparando um artigo sobre o caso de vocês para publicação em um jornal médico internacional. O sucesso deste tratamento pode abrir portas para muitas outras famílias. A médica, que antes carregava o peso de um passado doloroso, agora irradiava a satisfação de quem encontrou redenção através de seu trabalho. À medida que os meses passavam, a vida foi ganhando uma nova normalidade. Miguel e Sofia, agora com saúde estabilizada, puderam retornar à escola. Sua história de superação os tornou pequenas celebridades entre os colegas, e ambos abraçaram o papel de embaixadores da esperança, sempre prontos a oferecer um sorriso ou uma palavra de encorajamento a quem precisasse. Ricardo, embora ainda lidando com os efeitos de longo prazo de sua condição, encontrou um novo propósito na gestão da fundação. Suas habilidades empresariais, antes focadas apenas em gerar lucros, agora eram direcionadas para maximizar o impacto positivo na vida de outras famílias,
enfrentando batalhas semelhantes. Numa tarde ensolarada de domingo, cerca de 1 ano após o procedimento que mudou suas vidas, a família Mendes se reuniu para um piquenique no Parque Ibirapuera. Observando Miguel e Sofia correndo e rindo livremente na grama, Ricardo segurou a mão de Marina, seus olhos marejados de emoção. "Olhe para eles", sussurrou ele. "Há 1 ano mal ousávamos sonhar com um momento como este." Marina assentiu, recostando-se no ombro do companheiro. "E pensar que tudo começou com você, querendo encontrar alguém digno de sua herança." Ela respondeu com um sorriso. Clara, sentada próxima, ergueu um copo de suco em um brinde silencioso. As palavras não eram necessárias. O olhar compartilhado entre os 3 adultos falava de gratidão, amor e da compreensão profunda de que os verdadeiros tesouros da vida não podem ser medidos em contas bancárias. Enquanto o sol se punha no horizonte de São Paulo, pintando o céu com tons de laranja e rosa, a família Mendes sabia que havia encontrado algo muito mais valioso do que qualquer fortuna material. Haviam redescoberto o significado de família, o poder da esperança e a verdadeira essência do que significa viver. Que assim, sob o céu colorido de uma cidade que testemunhou sua jornada de dor, luta e renascimento, eles abraçaram não apenas uns aos outros, mas também o futuro, um futuro cheio de possibilidades, amor e a promessa de dias melhores não apenas para eles, mas para todos aqueles que suas vidas agora tocariam, através de seu exemplo e de sua fundação. O legado de Ricardo Mendes, afinal, não seria medido em reais ou em empresas, mas nos sorrisos das crianças que um dia seriam ajudadas, nas lágrimas de alívio dos pais que encontrariam esperança e na certeza de que, às vezes, nossas maiores provações podem nos levar a nossos maiores propósitos. 5 anos se passaram desde aquela tarde no Parque Ibirapuera, um marco na jornada extraordinária da família Mendes. O tempo, como sempre, trouxe consigo mudanças, crescimento e uma compreensão mais profunda do caminho percorrido. Ricardo, agora com 50 anos, observava a cidade do terraço de seu novo escritório. Não era mais a cobertura fria e impessoal de uma corporação, mas um espaço acolhedor no coração da Fundação Mendes para doenças raras. Seu olhar, antes fixado apenas em números e gráficos, agora se iluminava ao ver as fotos de famílias ajudadas pela Fundação, espalhadas pelas paredes. A transformação em sua vida foi além do físico. Embora ainda lidasse com os efeitos residuais de sua condição, Ricardo encontrara um equilíbrio que antes parecia impossível. A busca incessante pelo sucesso financeiro dera lugar a uma missão mais nobre: proporcionar esperança a quem mais precisava. Marina, por sua vez, revolucionara a educação para crianças em tratamento médico prolongado. Seu programa, inicialmente uma ideia nascida da necessidade, agora era implementado em hospitais por todo o Brasil. Ela dividia seu tempo entre lecionar, coordenar o programa educacional da Fundação e, o mais importante, ser a mãe presente que sempre sonhou ser. Miguel e Sofia, agora com 13 anos, floresciam de maneiras que outrora pareciam inimagináveis. Miguel, fiel à sua declaração infantil, já falava com convicção sobre seu desejo de se tornar médico. Suas notas exemplares e sua empatia natural o colocavam no caminho certo para realizar esse sonho. Sofia, por outro lado, descobrira uma paixão pela arte e usava seu talento para criar murais coloridos em alas pediátricas de hospitais, trazendo alegria a outras crianças em tratamento. Clara, que decidira ficar definitivamente no Brasil, tornara-se uma peça fundamental não apenas para a família, mas também para a Fundação. Seu conhecimento em biologia e sua experiência internacional eram valiosos para os projetos de pesquisa financiados pela instituição. Mais que isso, ela era a tia amada, a amiga constante, o elo que completava o círculo familiar. A doutora Beatriz Almeida, cuja vida fora tão profundamente entrelaçada com a da família Mendes, experimentara sua própria jornada de cura. O sucesso do tratamento dos gêmeos não apenas salvara vidas, mas também reavivara sua paixão pela medicina. Agora, ela liderava uma equipe internacional de pesquisadores, buscando novas fronteiras no tratamento de doenças genéticas raras. A Fundação Mendes para Doenças Raras
crescera além das expectativas mais otimistas. O que começara como um projeto pessoal de redenção tornara-se um farol de esperança para famílias em todo o país. Oferecia não apenas apoio financeiro para tratamentos, mas também suporte psicológico, orientação jurídica e, talvez o mais importante, uma comunidade onde pessoas que enfrentavam desafios similares podiam encontrar compreensão e solidariedade. Numa tarde especial, a família se reuniu para celebrar o aniversário de 5 anos da fundação. O evento, realizado no auditório principal do edifício, estava repleto de rostos sorridentes, pacientes que haviam sido ajudados, médicos parceiros, voluntários dedicados e, é claro, a equipe que tornava tudo possível. Ricardo subiu ao palco para um discurso, com Marina, Miguel e Sofia ao seu lado. Olhando para a plateia, ele sentiu uma emoção avassaladora. Há 5 anos, começou ele, sua voz embargada, eu era um homem perdido, buscando um propósito para minha fortuna e para minha vida. Hoje, graças a uma série de eventos que só posso chamar de milagre, estou diante de vocês, não como um homem rico, mas como um homem verdadeiramente abençoado. Ele fez uma pausa, olhando com carinho para sua família. Esta fundação nasceu de uma jornada pessoal de dor, medo e, finalmente, esperança. Mas ela cresceu graças ao amor, dedicação e coragem de cada um de vocês. Cada sorriso que vejo nesta sala, cada história de superação que ouço, é um lembrete de que não há força mais poderosa que a união de pessoas determinadas a fazer o bem. Marina tomou a palavra em seguida. Quando começamos esta jornada, pensávamos que estávamos lutando apenas pela vida de nossos filhos. Mas descobrimos que estávamos lutando por algo muito maior, por um futuro onde nenhuma família precise enfrentar sozinha o desafio de uma doença rara. Miguel e Sofia, agora adolescentes confiantes, também compartilharam suas experiências. Falaram sobre como a doença, que uma vez ameaçou suas vidas, agora os inspirava a ajudar outros. Seus testemunhos emocionaram a todos, um lembrete poderoso do impacto duradouro de cada vida tocada pela Fundação. Ao final da cerimônia, enquanto as pessoas se misturavam, compartilhando histórias e renovando esperanças, Ricardo encontrou um momento de quietude. Observando a cena diante dele, sua família, a equipe dedicada, os rostos sorridentes de pessoas que haviam encontrado ajuda, ele sentiu uma profunda sensação de realização. Seu olhar cruzou com o de Marina do outro lado da sala. Naquele instante silencioso, compartilharam mais do que palavras poderiam expressar. Haviam partido de um lugar de desespero e incerteza para criar algo verdadeiramente extraordinário. A jornada não havia sido fácil. Houve dias de dúvida, noites de preocupação, momentos em que o peso da responsabilidade parecia esmagador. Mas cada desafio superado, cada vida transformada, cada sorriso recuperado tornava tudo isso insignificante. Ricardo percebeu que sua busca inicial por alguém digno de sua herança havia se transformado em algo muito mais significativo. Ele não estava apenas passando adiante uma fortuna, estava criando um legado de esperança, compaixão e mudança positiva que continuaria muito além de sua própria vida. Enquanto a noite caía sobre São Paulo, a família Mendes, Ricardo, Marina, Miguel, Sofia e Clara, reuniu-se para uma foto. Seus sorrisos não eram apenas de felicidade momentânea, mas de uma alegria profunda e duradoura. Eles haviam não apenas sobrevivido a uma tempestade, mas emergido dela com um propósito renovado e uma compreensão mais profunda do que realmente importava na vida. E assim, enquanto as luzes da cidade começavam a brilhar, iluminando o céu noturno, a Fundação Mendes para Doenças Raras continuava seu trabalho, um farol de esperança na vida de muitos, um testamento vivo do poder transformador do amor, da perseverança e da generosidade humana.